Se tem uma coisa que toda a comunidade gamer sempre faz é destacar e elogiar os pontos positivos do Red Dead Redemption 2, seja pela trama envolvente e cheia de reviravoltas, ou pelo primor técnico do mundo criado pela Rockstar, que desde 2018 segue no pódio como um dos títulos mais belos e deslumbrantes da indústria. Mas no vídeo de hoje eu vou fazer algo diferente para fugir do senso comum, já que eu vou falar sobre as coisas que eu não gosto no Red Dead 2. Nem tudo é perfeito e o western da Rockstar não é exceção. Então assiste esse vídeo até o final para descobrir se nós temos alguma crítica em comum. Mas antes de começar, eu queria te recomendar a YouCine, o paraíso para os amantes de televisão. Lá você encontra uma vasta seleção de filmes, séries, jogos de futebol e canais de TV. A YouCine oferece uma incrível quantidade de conteúdo gratuito, desde canais esportivos até programas infantis, tudo sem aqueles anúncios irritantes aparecendo na tela. A YouCine está disponível em todas as plataformas que tu possa imaginar, seja no seu celular Android, na televisão da sala, no computador ou até mesmo na TV Box. Então clica agora mesmo nos links da descrição e comece a curtir os seus conteúdos favoritos na YouCine. E caso tu esteja em busca de jogos para PlayStation e Xbox, saiba que o lugar certo é na loja Friga Games. Além de preços muito competitivos, a loja conta com um vasto catálogo de jogos que inclui até mesmo todos os títulos da franquia Red Dead. Além disso, tu ainda pode contar com uma das entregas mais rápidas do Brasil, já que a Friga funciona diariamente, incluindo finais de semana e feriados. Clica agora mesmo no primeiro link da descrição e já garante os teus jogos para curtir no final de semana. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Eu vou começar esse vídeo falando do tópico que me inspirou a criar este conteúdo, os elementos de gameplay. Não me entendam errado, tá? Eu acho a jogabilidade do Red Dead 2 incrível. É sem sombra de dúvidas a melhor mecânica de combate que eu já vi em todos os meus anos com jogos. Mas nem tudo é perfeito e o Red Dead 2 não tá fora dessa regra. A primeira coisa que mais me irrita no gameplay são as constantes batidas de cavalo, que por alguma razão parece que tem uma espécie de imã que atrai o cavalo para a direção errada, fazendo ele bater com tudo numa árvore ou pedra. Mas agora eu te pergunto, o que seria melhor em termos de realidade? O cavalo simplesmente ignorar que tá batendo em uma superfície plana em alta velocidade, da mesma forma que ocorre no Red Dead 1 e na maioria dos outros jogos, ou lidarmos com a frustração real do cavalo batendo e se machucando? Bom, pelo mais que essas batidas não sejam o melhor para uma fluidez de gameplay, elas definitivamente são o melhor em termos de realidade. A mesma coisa vale para algumas animações no jogo, que são lindas e geram uma imersão absurda no gameplay. Quem que não amou as animações de esfolamento nas primeiras vezes que jogou? Eu nunca vi algo nem próximo em outro jogo, então eu fiquei muito deslumbrado com a perfeição do Arthur tirando as peles dos animais. Elas tornam um processo de sair à caça muito mais legal e imersivo. Mas o problema é que essas animações levam tempo, principalmente se forem animais de grande porte como um urso, por exemplo. E ficar assistindo dezenas em um looping constante pode ser algo bem chato, principalmente quando estamos farmando comida pro acampamento ou simplesmente coletando peles. Até dá pra usar o método de colocar o cavalo do lado da carcaça e pular a animação, mas isso não é mecânica de jogo e sim um mero glitch. O mesmo vale para algumas outras animações, como a de pilhar os corpos dos inimigos. Isso pode levar algum tempo, principalmente quando temos que pilhar uma grande quantidade de NPCs. Eu vou te falar que pessoalmente isso não me incomoda muito, mas vocês falaram disso em peso nos comentários e eu decidi incluir. Mas uma animação que incomoda pra caramba e eu acho muito chata é quando precisamos limpar as malditas armas. Eu sei que é algo legal e que adiciona muita realidade ao jogo, mas eu pessoalmente não curto. E já que estamos falando de armas, tem algumas coisas nesse assunto que eu preciso falar. Me fala aí, quem não se irrita quando as armas que nós selecionamos para o Arthur não são equipadas no instante em que descemos do cavalo? Isso não faz sentido, cara, pois as armas são automaticamente equipadas quando as selecionamos no baú. Então por que raios isso também não acontece no cavalo? Eu até entendo que o Arthur as guarda na cela quando sobe no cavalo, mas o fato dele não as pegar automaticamente ao descer é algo simplesmente intancável e que irrita muito. Para pegá-las a gente precisa descer do cavalo, se posicionar ao lado dele e apertar o botão de ação, mas como eu sou um indivíduo distraído por natureza, é óbvio que eu sempre me esqueço de fazer isso. E mesmo que eu não fosse distraído, fica meio complicado fazer isso no meio de uma emboscada ou coisa do tipo. Se eu selecionei uma arma para ficar no meu ombro e uma nas minhas costas, eu quero que essas armas estejam lá a todo momento.
momento. Na última live aqui do canal eu passei uma baita raiva com isso, tentando fazer medalha de ouro na missão Apenas Uma Visitinha, a pedido da nossa querida membra Delis Cristina. Sempre que eu falhava no objetivo eu tinha que voltar ao jogo e depois iniciar a missão novamente pelo menu. E adivinha só, eu sempre iniciava a missão portando apenas armas curtas, pois as malditas armas longas nunca estavam equipadas. Elas estão sempre lá na cela pegando pó. Eu tô exagerando ou vocês também concordam com essa minha crítica? Deixa a visão de vocês aí nos comentários para eu tirar uma temperatura. Ainda no tópico armas, eu vou citar uma das coisas que mais me incomodam no gameplay do jogo, a troca de armas. Eu não sei se vocês lembram, mas no trailer de gameplay do Red Dead 2 existem algumas cenas em que o Arthur está atirando com uma arma curta e instantaneamente pega uma arma longa. Isso torna o gameplay muito mais fluido, pois a gente não precisa abrir o menu radial e pausar o tiroteio a todo momento. Mas, senhoras e senhores, por alguma razão indigesta, a Rockstar simplesmente removeu essa mecânica na versão final. Ou seja, a gente não pode fazer o que viu no trailer promocional. Mas tu sabe qual que é o pior de tudo, a cereja no bolo? Tempos depois do lançamento, o Red Dead Online recebeu um update permitindo que isso possa ser feito no jogo. Basta favoritar a arma no menu de seleção rápida, assim o teu personagem vai equipar a arma escolhida no instante em que apertarmos o LB, excluindo totalmente a necessidade de acessarmos o menu radial. No PC essa limitação não existe, tá? Já que nós podemos usar as teclas de atalho para mudar rapidamente para outras armas. Então, além de não ter suporte a 60 FPS até os dias de hoje, a galera do console também fica privada de usar essa mecânica no modo história. Isso me faz pensar que aquele gameplay promocional foi gravado no PC, só que pasmem, aquele trailer promocional era voltado aos consoles, ao PlayStation e Xbox, as primeiras plataformas que o jogo foi lançado, então não faz sentido nenhum tu exemplificar um jogo de console usando uma mecânica de PC. E mesmo com isso tudo, me fala qual que é o sentido de colocar essa mecânica tempos depois no modo online, mas deixá-la de fora do modo história, que diferente do GTA V é o principal do jogo. Se tu já adicionou no modo online, cara, adiciona também no modo campanha, isso não deve ser muito complexo de se fazer. Outro caso similar é o Lampião. Tu já percebeu como que o Arthur pendura ele na bolsa em alguns momentos? Mas novamente, por alguma razão desconhecida, a Rockstar simplesmente removeu essa função do jogo, deixando ativa apenas em alguns momentos específicos. Mas felizmente existem os modders, que são pessoas incrivelmente altruístas que dedicam o seu tempo a criar mods para melhorar a nossa experiência de jogo. Através deles nós podemos restaurar essa funcionalidade, colocando o Lampião na bolsa a qualquer instante. E vai bem além disso, já que o mod também nos permite pendurar o Lampião na cela enquanto cavalgamos. Isso elimina a necessidade de precisar segurar o Lampião na mão do Arthur a todo instante, impedindo que a gente possa atirar e cavalgar ao mesmo tempo. Eu acho que já chegou a hora de eu fazer um vídeo dedicado aos mods aqui no canal do OEG, com uma coletânea de modificações para melhorar a experiência do Red Dead 2 no PC. Então, caso tu tenha curtido essa ideia e queira assistir esse vídeo, comenta aí embaixo o hashtag faz o vídeo dos mods. Já aproveita e se inscreve aqui no canal do OEG e ativa o sininho, pois nesse próximo sábado, dia 8 de junho, eu vou fazer uma live histórica aqui no canal do OEG a partir da 1h30 da tarde. A gente vai tentar bater o recorde de live mais longa do canal. Atualmente esse recorde tá em 8 horas, então a gente vai se empenhar bastante aí jogando Red Dead 2 no PC, tentando bater essa marca histórica aqui no canal do OEG. Então eu conto com a tua presença aqui no canal sábado, dia 8 de junho, a partir da 1h30 da tarde, beleza? Partindo para o próximo tópico, eu vou falar possivelmente de uma das coisas que mais me incomodaram no Red Dead 2. Quem não ficou muito animado quando soube que todo o mapa do primeiro jogo estaria disponível no Red Dead 2? É algo fenomenal e que com certeza criou muito hype antes do lançamento, mas o que era para ser algo incrível acabou se tornando frustrante, pois para mim Nova Austin acaba sendo uma espécie de zona fantasma no epílogo. Poucas missões da história se passam em Nova Austin, com a maioria delas se concentrando no rancho do John e no máximo em Tall Trees. Com exceção dessas, a única que adentramos Nova Austin de fato é com a série Adler durante a missão Um Dia de Trabalho Honesto, quando vamos até Peaks Basin em busca de uma bounty. Depois da história restam alguns colecionáveis, animais para o compêndio e algumas recompensas para fazer. Eu não sei vocês, mas após o epílogo eu passei pouquíssimo tempo em Nova Austin. Na maior parte do tempo eu fico perambulando pelo novo mapa do Red Dead 2, já que lá não existe aquela sensação depressiva de vazio e abandono. No final das contas, Nova Austin acabou servindo apenas como uma forma de expandir o mapa do Red Dead Online, já que essa área não faz sentido algum no modo história.
Para fechar esse vídeo eu vou falar de uma coisa que sem sombra de dúvidas figura o top 3 das coisas mais broxantes e desagradáveis de todo Red Dead 2, o John Marston do epílogo, ou para os mais íntimos o John Morgan, como foi carinhosamente apelidado por mim na série que eu fiz aqui no canal há alguns anos. Eu chamo ele assim pois o John do epílogo é de fato o Arthur. A Rockstar simplesmente pegou a cabeça do John e colocou no corpo do Arthur. Isso fica bem evidente durante o jogo, com o John tendo uma cintura bem mais fina, mas no epílogo o cara simplesmente fica largo igual uma geladeira. Olhando essas imagens dos modelos, dá pra ter a confirmação de que o John do epílogo tem o corpo do Arthur. Até mesmo a tonalidade de pele, as marcas de sol, os pelos, chega a ser bizarro. Isso descaracterizou completamente o John e estragou um pouco o epílogo, já que não dá pra levar a sério essa cara de bolacha do John durante as cutscenes. Principalmente quando passamos o jogo inteiro vendo o John bonitinho, estando perfeitamente modelado e dando um show de saudosismo para os fãs que jogaram Red Dead 1 em 2010. Isso leva muitos jogadores a se perguntarem sobre o porquê da Rockstar não ter pego esse modelo que nós vemos durante o jogo e simplesmente usado ele no epílogo. Apesar de parecer simples, isso é algo bem mais complexo na realidade, já que caso a Rockstar usasse um modelo diferente do Arthur, com outras dimensões de corpo e cabeça, isso faria a empresa ter todo o trabalho de repaginar as roupas e acessórios para que elas coubessem perfeitamente em ambos os personagens. E levando em consideração todos os problemas trabalhistas da Rockstar durante o desenvolvimento do jogo, esse trabalho acabou ficando inviável, principalmente com a insatisfação dos funcionários com as longas jornadas de trabalho. Então era fazer essa gambiarra e criar o John Morgan, preservando a capacidade do jogador mudar o corte de barba e cabelo, assim como roupas e acessórios, ou pegar o modelo do jogo que, apesar de ser perfeito e totalmente fiel ao John do primeiro jogo, provavelmente removeria a capacidade de personalizar o personagem, já que não haveria tempo hábil para adaptar todas as customizações. Mas e tu, trocaria esse John bizarro com cara de bolacha que nós temos na versão final por um modelo perfeito do John, mas abrindo mão da capacidade de customizá-lo? Eu vou te falar que preferia o John perfeito, mas eu quero saber a tua opinião. Deixa ela aí no campo dos comentários e bora debater. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei esse tópico bem interessante para quebrar um pouco a rotina aqui do canal, já que só o que se faz é falar bem do Red Dead 2. E caso tu tenha curtido o conteúdo e queira apoiar o meu trabalho, considera juntar-se ao seleto grupo de membros do canal do EG. Além de aparecer na lista de apoiadores, tu ainda tem acesso antecipado aos novos vídeos do canal, ingressa no grupo exclusivo de apoiadores no Discord e concorre a fantásticos sorteios mensais. Basta clicar no botão de Seja Membro aí embaixo e escolher uma modalidade para se associar. Então um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!